muitas igrejas, muitos países. Estava lembrando com Fabiola, tivemos pregando na Alemanha, na Suíça, na Itália, na República Tcheca, um país extremamente ateu. Foi um dos momentos mais difíceis do nosso ministério, pregando no Japão, voltamos para o Chile, voltamos para o Chile de novo. E esse ministério é um ministério que ele é, sem dúvida, pesado, mas é um ministério muito recompensador, tá bem? Eu tenho um canal no YouTube, Oswaldo Lobo, alguns irmãos já me seguem, existem ali muitos estudos que você vai receber, mas principalmente palavras de liberdade, na área de cura da alma. Ontem nós ministramos sobre sexualidade, gente. Essa ministração de sexualidade, eu faço em 6, 7 ministrações, eu coloquei tudo numa só. Esse material está no YouTube para você. Nós íamos ministrar agora sobre finanças, também são 6 encontros, eu explico como a bênção de ser dizimista, a bênção, a resposta do céu com relação às ofertas, como que Deus recebe de nós as primícias no altar, e como Deus ouve a gente. Mas Deus moveu meu coração agora, eu orei com o pastor, e eu vou mudar um pouquinho a mensagem, tá bom? Então esse é o nosso contato. Você pode passar isso, pode passar. Esses livros acabaram, infelizmente. Eu combinei com a pastora, se vocês quiserem comprar, a gente manda para cá. Só que tem que acrescentar $2 do frete, tá? A gente vai ter que fazer tanto autoridade quanto blindagem. Esse livro primeiro aqui, eu ensino a respeito de dissolução de alianças de caráter perverso, como lidar com pessoas viciadas, como lidar com pessoas que fizeram alianças de alma, como tratar com pessoas que se envolveram com o ocultismo. É um livro que eu ensino e dou cases ali a respeito de como tratar com libertação e batalha espiritual. E esse segundo livro aqui é um livro que eu falo sobre proteção espiritual, especialmente para famílias. E eu vou tratar um pouquinho sobre isso agora pela manhã com vocês. Eu ainda tenho alguns cursos, tanto o Sangue nos Umbrais, como estágio de guerra espiritual. O Sangue nos Umbrais acabou. Eu acho que eu tenho um pouquinho ali, tanto do Intercessão em Chamas, como do guerra espiritual, tá bom? O que eu combinei com a pastora foi o seguinte: como aqui nós estamos distante, eu tenho essa plataforma de ensino à distância, Pastor Lobo, cursos.pastorlobo.com. Esses cursos, tanto esse quanto esse, são 40 horas de curso. É um curso bem profundo, vai abençoar muito a sua vida. Um vai ensinar sobre libertação, o outro sobre batalha espiritual, o outro sobre intercessão e formação de times de intercessores. Esses cursos, se você digitar a palavra Life Church, que é a igreja aqui, Igreja Vida, né? Se você, tudo junto, com letra maiúscula, você vai receber o maior desconto que eu posso dar. Esse curso vai ficar em torno de $20 para você, e você pode parcelar em 2 vezes no cartão de $10 ou $11. Tá bom assim? Vamos lá. Quero pedir que você abra a palavra do Senhor no livro dos Juízes, capítulo de número 2, a partir do verso 6. Juízes 2, verso 6. E eu vou pedir para a irmã que está ali me ajudando. Isso, olha, ela já colocou aqui. Se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, acompanhe pela sua versão. Nós estamos em Boston. Você que nos acompanha ao vivo, ou tem nos acompanhado pelo canal do YouTube, quero pedir para que você já compartilhe essa mensagem, especialmente para aqueles irmãos, amigos e parentes que moram nos Estados Unidos, na região de Massachusetts. Existe uma igreja de cristãos da língua portuguesa. Os pastores da igreja têm um colegiado que vão cuidar de você. A igreja fica aqui na região de Medford. O endereço é número 4000 da Mystic Valley Parkway. Você tem cultos aqui sempre nos domingos pela manhã, mas se você entrar pela internet, você digita aí Igreja Vida em Medford, o Google vai levar você para o canal, para o Facebook, vai levar você para o website da igreja. Você vê direitinho os horários, e você vai ser muito abençoado. Então, pega essa mensagem e mande especialmente para aquelas pessoas que estão vivendo nos Estados Unidos, nessa região aqui de Boston. Tem muitos brasileiros aqui que precisam conhecer o Senhor, estão sem pastoreio, e aqui você vai ser muito abençoado, hein?
Juízes, capítulo de número 2, do verso 6 até, vamos ler até o verso 12, diz assim. Então, você está pronto? Você pode acompanhar aqui ou então pela sua Bíblia. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram no termo de sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregado a toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, talvez na sua Bíblia diga ídolos. E o verso 12 encerra dizendo: e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e curvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Amém, gente? Vamos orar. Pai querido e bendito, nós te louvamos, porque nós escolhemos hoje, no domingo, primeiro dia da semana, nos encontrar com o Senhor, nessa casa de oração, e aqui nós estamos muito à vontade, para pedir para que o Teu Espírito Santo comunique a Tua palavra ao nosso coração. O nosso coração está inclinado a Te ouvir, portanto nós desobturamos, nós abrimos o entendimento do Teu povo, cancelamos toda a fortaleza espiritual, desautorizamos nesse momento todo espírito de incredulidade, que não é bem-vindo nesse local, e pedimos que o Senhor não nos deixe sozinhos, não nos abandone no nosso próprio entendimento, mas nos ensine a Tua palavra que é a verdade, nos guie, Pai, a um lugar de vida eterna em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você já imaginou? Queria que você pensasse nisso. Você tem aqui um salão de culto, você tem uma igreja, daqui a pouco vocês vão partir para outro salão de culto e para outra igreja. Já imaginou, daqui a 40 anos, você chegar aqui nessa igreja, e você chegar aqui, e você encontrar um monte de altares aqui em cima, e um monte de ídolos, aqui nessa igreja, na igreja Vida, um monte de ídolos e velas acesas. Já imaginou assim, você chegar aqui nessa igreja, ou na sua casa, onde você adora o Senhor, e ter lá um despacho, ter lá um trabalho de feitiçaria, de bruxaria? Já parou para pensar nisso? Quem já pensou nisso, gente? Você devia pensar nisso, porque foi justamente isso que aconteceu em Juízes capítulo 2, de 6 a 12. Havia um povo que servia a Deus com Josué, e depois desse povo, se levanta um outro povo, que conhecia Josué, e esse povo, vem uma terceira geração depois dele, que não conhecia Deus, e servia aos ídolos. Já imaginou você, que conhece o Senhor, que serve a Deus, que tem aprendido nas escolas bíblicas, que há um só Deus, um só Senhor e um só Salvador, e depois de você construir uma vida de fé, só você sabe o suor, o sacrifício que foi sair de um país e vir para outro país, para recomeçar uma vida ou para começar uma história. Só você conhece o Deus que te trouxe para cá, os milagres que Deus fez até você chegar aqui, as dificuldades que você enfrentou. Só você e Deus sabem o mover do Senhor sobre a sua vida.
Aí depois de você, Deus te leva para o céu, vem o teu filho, e você fica sabendo que depois do teu filho, o teu neto, está vivendo distante do Senhor. Eu tenho lá em Curitiba, a cidade tem uma cadeia pública, muito famosa. Lá em Curitiba é terra da Lava Jato. Tem muito bandido importante que está preso lá. Tem muito criminoso que está preso lá. E de vez em quando, eu fui dos Gideões durante algum tempo, mas depois que eu fui ordenado pastor, pastor não pode participar do trabalho dos Gideões. Ele distribui Bíblias. No hotel que a igreja me colocou, tem lá uma Bíblia dos Gideões, dentro da gaveta. E eu vou lá nas cadeias públicas, e nós vamos distribuir Bíblias. E o interessante é que quando você entra nas cadeias, você vai perceber que 50% dos presos são filhos de crente. 50%. Você entra naquela área onde os presos são mais violentos. Naquele lugar onde até os presos que estão lá têm medo daqueles presos. Então você vai naquele isolamento, as portas vão fechando. E eu já chego dando a paz do Senhor e saudando e dizendo: é chegado o reino de Deus, paz sair nesse local. Eles xingam a gente, tacam coisas na gente, mandam a gente embora. Mas aí um grita assim: pastor, fica, olha por mim, porque eu não aguento mais esse buraco. E eu começo a cantar. Você sabe cantar? Eu canto canção de velho. Solta o cabo da nau. Você conhece? Toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonanças e paz, pois com ele seguro será. Gente, eu estou impressionado. Vocês cantam igual os presos. Agora me responde uma coisa: que tipo de preso que conhece essa canção? Filho de crente. Os filhos de crentes, em vez de estar no altar, estão dentro das jaulas. Você pergunta: qual é teu nome? Pedro. Está lá o apóstolo. Qual é teu nome? Davi. Qual é teu nome? Bartolomeu. Qual é teu nome? Mardoqueu. Quem é o miserável que dá o nome do filho de Mardoqueu? Crente. Porque um filho que um dia recebeu do papai e da mamãe, veio para o altar, o pastor consagrou ao Senhor, apresentou ao Senhor, visitou as nossas escolas bíblicas. Por que um filho de crente termina a vida dentro de uma jaula? Esse texto de hoje vai falar sobre isso. Eu hoje pela manhã vai falar sobre finanças. Mas Deus moveu meu coração ao contrário. E é bom a gente ser sensível à voz do Senhor. E eu coloquei aqui 3 cadeiras, vocês estão vendo aqui? E essas 3 cadeiras vão falar muito com você. Ao final do culto, você vai se levantar daí, preste atenção no que eu estou falando. E você vai se sentar numa dessas 3 cadeiras aqui. Mas tem um detalhe. Essas cadeiras, elas mostram a posição espiritual que você está vivendo. E só tem uma cadeira certa. Eu espero que vocês façam a escolha certa essa manhã. Porque hoje eu vou falar sobre famílias. A Bíblia diz que há 3 gerações nesse texto. A geração de Josué, a geração dos anciãos que sobreviveram depois de Josué, e uma terceira geração que se levanta depois da geração desses anciãos. A geração primeira é uma geração que conhecia o Senhor e conhecia as obras do Senhor em Israel. Há uma segunda geração que a Bíblia diz que conhecia o Senhor,
mas não conhecia as obras que o Senhor havia feito. E se levanta uma terceira geração, que não conhecia nem o Senhor e nem as obras do Senhor. Essa geração é a geração de Josué, que viu o Senhor operar milagres. Não há nenhum momento na Bíblia, em que haja mais milagres do que aqueles 40 anos de deserto. As crianças cresciam e as roupas cresciam junto. Os pés cresciam e as sandálias cresciam juntos. Deus fazia pão chover do céu todo dia. Deus fez voltar água da rocha. Essa geração é uma geração que experimentou ali milagres, que viu Deus com seu braço forte libertar Israel das mãos do faraó. Essa geração viu o mar vermelho se abrir. Essa geração tomou a terra prometida. Essa geração viu as muralhas de Jericó caírem. Essa geração viu o sol parar em Gibeão e viu a lua parar no vale de Ajalon. Essa geração é a geração que repetiu com Josué, em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a geração de Josué. Mas se levanta uma outra geração, que continua servindo convenientemente a Deus. Tem gente que serve a Deus para não ir para o inferno. Tem gente que serve a Deus, vai, né? Eu vou lá no domingo na igreja, para ser abençoado. Tem gente que conhece a Deus de ouvir falar, mas tem gente que não vê milagre. Essa geração é uma geração que conhecia a Deus de ouvir falar, mas nunca tinha visto milagres, porque conhecia Deus da história do papai. E aqui tem uma geração que não conhece a Deus, tem uma geração que nunca nem sequer ouviu falar que esse Deus faz milagres e maravilhas. Isso aqui é o vovô. Pastor, meu avô conhecia a Bíblia de cor. A minha avó orava, ungia com óleo, as pessoas eram curadas, ele colocava a mão sobre a cabeça, a pessoa era batizada no Espírito Santo, saía ministrando em língua, falando em mistério. Essa geração é uma geração que conhece a Deus, e essa é uma geração que conhece o mover e o favor de Deus. Mas aí vem o filhinho, e ele conhece o que ou quem, esse é o problema. Ele não conhece quem, ele só conhece o Deus do papai, o Deus da mamãe, o Deus do vovô, o Deus da vovó, mas ele mesmo não tem experiência com Deus. Sabe qual é o resultado? Vai levantar uma geração aqui que vai ignorar os valores e princípios. Vai se levantar uma geração aqui impedida de conhecer a verdade. Essa geração aqui eu vou chamar de geração compromisso. Diga compromisso. E essa última geração aqui eu vou chamar de crise. Diga crise. Mas essa geração do meio aqui, eu não sei de que parte do Brasil você morou. Eu fui criado no Rio de Janeiro, estudei em Minas Gerais, em Barbacena. Foi lá que eu conheci minha esposa, e foi lá que a gente começou a namorar. Mas também morei em São Paulo e agora moro no Paraná, em Curitiba. Quando eu falo assim, fulano é café com leite, quem já ouviu essa expressão? Café com leite, para vocês, filhos de brasileiros da América, é aquele sujeito que pensa que está brincando, mas não está brincando. Ele é café com leite, ele está jogando bola, soccer. Ele está jogando bola, a bola bate nele, vai para fora, mas não vale. A bola bate nele, entra no gol, mas não vale. Ele é café com leite, ele está ali, ele pensa que está jogando, ele pensa que está brincando, mas não está fazendo diferença nenhuma. Ele está participando do culto, ele está louvando, ele está aqui, mas não faz diferença. Geração compromisso, geração café com leite e geração crise. Essa geração conhece a Deus, essa geração Deus conhece ele tem uma vida de integridade, ele tem uma vida na luz, ele não esconde nada, ele não tem assim, porque tem gente que é uma pessoa em casa e outra pessoa na igreja.
Na frente da esposa, na frente do marido, ele é um. Na frente dos amigos, ele é outro. É alguém que, quando está na igreja, é uma bênção, mas quando está na casa, é o cão. Esse daqui não. Esse aqui mantém a integridade dele. Josué é um homem tão extraordinário, que quando Deus escolhe duas pessoas para dar destino a Israel, chama ele, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. Esse homem é um homem tão aleluiado com Deus, que quando ele vai visitar em Números 13, a Bíblia diz, eu vou pedir para vocês pararem de conversar, por favor, já vou terminar o culto. Obrigado. Esse homem é um homem tão extraordinário, que quando eles vão visitar em Números 13 a terra da promessa, são espiões, eles voltam e o povo chega desanimado, e eles dizem o seguinte, olha, os jebuseus moram nas montanhas, os amalequitas no deserto, nós temos ali gigantes, e nós parecemos gafanhotos. Esse homem se levanta com Caleb, gente, e diz, eia, não temais, subamos contra eles, ausentou-se deles as suas forças, e nós vamos devorá-los como pão. É um homem que sabe o Deus a quem serve, ele conhece o Deus a quem serve. Esse homem Josué, é um homem que enfrenta os inimigos, e ele não perde uma batalha, ele é um homem invicto. Só que se levanta uma geração, que não experimenta um milagre. A geração depois de Josué não vê mais milagre. É uma geração que vive dos benefícios, que conhece Deus por tabela. Essa geração ora. Essa geração aqui não sabe orar, mas pede para o papai orar, mas pede para a mamãe orar, mas pede para a vovó orar. Ele fala assim, pai, ora porque eu vou fazer uma prova, mas ele mesmo não ora. Pai, ele não tem intimidade que a geração anterior tem. Sabe qual é o final aqui? É uma geração que fala assim, orar para quê? Isso não serve para nada. Nessa geração aqui, se sentam homens e mulheres, que não são perfeitos não, mas eles têm compromisso. A gente pega a história de Noé, gente, a Bíblia diz que Noé pela fé, ele constrói uma arca, e com essa arca ele mantém a esperança da vida na terra. Sabe quem senta aqui? O filho de Noé, Cã. Eu falei em Cã, é o filho dele. O filho que desonra ao pai. Quando o pai está frágil, ele vai lá e mostra as vergonhas do pai. É o filho que desonra a bênção do pai. Sabe qual é o resultado? Não, pastor, mas Cã era uma bênção, ele ajudou a construir a arca, com Jafé, com Sem, os irmãos dele. Mas quando o papai está velho, vamos interditar papai. O conselho do pai não serve nada. Sabe qual é o resultado? Sabe quem senta aqui? Canaã, o maldito. Canaã é amaldiçoado 3 vezes, só no capítulo 9 de Gênesis. Eu estou contando aqui para a igreja, eu vou para Israel todos os anos. Daqui a menos de 10 dias eu estou indo para Israel. E vou levar um grupo de pastores para lá. E outros irmãos que querem. Canaã é uma favela. Canaã são cidades, regiões que nós chamamos de territórios autônomos da Palestina. Hebrom, Belém, Ramala, Gaza e Jericó. Quando você sai de um lugar, que você está no primeiro mundo, e você bota o pé no outro lugar, você entra na favela. Qual é o resultado de um papai que está aqui, de uma mamãe que está aqui, ensinando o filho a ter uma vida com Deus, mais ou menos? O resultado está aqui, ó, Canaã, maldito. Você pega a vida de Moisés, gente, Moisés, pensa num homem que é o ícone. Aliás, quando Jesus, ele transfigura o seu rosto, ele como luz, como sol, diante dos discípulos,
Ele está lá no Monte Tabor, aparece com ele Elias e aparece Moisés. Moisés é um homem que pega numa ponta um povo que não é povo, e numa outra ponta ele coloca uma nação pronta, com um código de leis, de adoração e de serviço ao Senhor. Moisés, a Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 11, que ele já sendo grande, ele se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com os hebreus do que ter um breve momento de prazer. Escute o que eu estou te falando. A vida é curta demais. A Bíblia diz que a vida é como um vapor. Sabe quando você está fazendo arroz e você levanta assim a panela, a tampa da panela, e sobe aquele vapor e você fecha? Quando isso aí é a vida. Você está escolhendo sabores, você está escolhendo desejos, você tem os apetites e fala: pastor, eu tenho que ser feliz agora. Escute. Você não está lidando com brevidade de vida, você está lidando com eternidade de vida. Eu falo daquilo que é eterno, e os meus olhos querem alcançar aquilo que é eterno, e não o prazer imediato. Tem gente que só busca o prazer imediato. Eu quero ser feliz e agora. E você vai ter eternidade para chorar, porque lá haverá pranto e ranger de dentes eternos. Aqui, querido, senta Moisés, um homem extraordinário. Sabe quem senta aqui? Arão. Ah, pastor, fala isso não. Arão, ele está vestido com vestes sacerdotais. Aqui na testa dele está escrito assim: ó, santidade ao Senhor. Gente que gosta de aparência. Vocês alargam os seus filactérios, vocês aumentam as suas franjas, vocês amam ser saudados nas praças, serem chamados de rabi. Vocês querem se assentar na cadeira de Moisés. Gente, em Mateus 23, quando Jesus está dando essa bronca, pensa um Jesus que chora, porque Jesus chora duas vezes, diante do túmulo de Lázaro e diante da religiosidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, vocês matam os profetas, vocês apedrejam que são enviados. Eu quis te ajuntar e você não quis. Eu quis você perto de mim e você escolheu outro caminho, o caminho alheio à felicidade que eu te dei. Aqui senta, sabe quem é Arão? Arão, quando é apertado, ele mente. Arão, quando é apertado, ele constrói um bezerro de ouro. Êxodo capítulo 32. É a mamãe, é o papai, que quando as coisas estão erradas, quando as coisas estão apertadas, quando deve escolher entre a verdade e a integridade, escolhe a mentira. Você acha que teu filho não está vendo? Você acha que você está vivendo em desonestidade e o seu filho não está vendo? Ele está vendo. Ah, tá. Está vendo. Sabe qual é o resultado? Sabe quem senta aqui? Nadab e Abiú. Escuta o que eu vou dizer para você. Filhos de crentes, escuta isso, hein? Morrem aqui, ó, no altar. Nadab e Abiú foram fulminados porque ofereceram fogo estranho ao Senhor. Sabe quem morreu aqui? Coré, Datã e Abirão, oferecendo sacrifício de incenso. Sabe quem morreu aqui? No altar. Os filhos do sacerdote. Os filhos de Eli. Eli é o sacerdote, está aqui. Crente, faz tudo bonito. Mas ele está vendo os filhos execráveis no altar. Gente, altar é lugar de seriedade. Eu estou querendo dizer para você que as pessoas morrem aqui. Ananias e Safira morreram aqui, ó, mentindo ao Senhor e ao Espírito Santo. Ali sentou, sabe quem senta aqui? Rofini e Finéias, mortos durante a invasão dos filisteus. E aí, a mamãe aqui, e Cabode, você leu esse texto? Foi-se a glória de Israel. Deus me abandonou. Não foi Deus que te abandonou. Foi você que abandonou Deus. Ensinou teus filhos a destruição. O caminho entre o compromisso com Deus e a crise é alguém aqui no meio, ó, levando o evangelho na brincadeira. Entenda isso, querido. Levando o evangelho como esse evangelho, eu vou lá no domingo e está tudo bem. Você, papai, está deixando rastro para o seu filho. O seu filho não vai orar mais do que você ora.
O seu filho não vai jejuar mais do que você jejuou. E o seu filho não vai ter mais intimidade do que você. Porque a qualidade de vida de uma geração vai depender da geração que antecedeu. Aqui, sabe quem sentou? Davi. Davi sentou aqui, gente. Davi, um homem segundo o coração de Deus. No Senhor eu salto muralhas. No Senhor eu passo no meio de um batalhão. Ele luta com urso, ele vence. Ele luta com leão, ele vence. Ele luta com o filisteu Golias, aquele endemoniado do vale de Elá, ele vence. Davi é um homem que matou aos 10 milhares. Davi, ele arrasa o inferno. Esse é Davi. Sabe o que Davi escreve? Ele diz o seguinte: para onde me irei do teu Santo Espírito? Se eu subir ao céu, o Senhor estará comigo. E se eu descer ao inferno, a tua mão vai me sustentar. Sabe quem senta aqui? Salomão. Ô, pastor. Salomão começa bem. Ele fala o seguinte: olha o que ele fala. Me dá sabedoria. Pensa no homem sábio. Pensa no homem inteligente. Ele escreveu Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Eu conheço a Bíblia, e daí? Salomão conhecia a Bíblia, querido, mas ele não tinha temor do Senhor. Sabe o que falta na igreja hoje? Temor do Senhor. Gente chorando, não é porque pecou, é porque o prazer foi embora. Gente chorando, não é porque está no meio da iniquidade, é porque o prazer do pecado não está mais lá. Sabe o que Deus fala para esse homem aqui? Eu estou falando de qualquer homem, não estou falando de Salomão. Porque você desprezou a minha palavra. Eu vou rasgar o reino da tua mão. E vou tirar o reino do teu filho. E vou dar para outro, que nem da tua descendência não é. Querido, quando Deus fala sobre gerações, Ele fala: eu sou Deus zeloso, eu visito a iniquidade dos pais, aqui, ó, nos filhos até a terceira e a quarta geração, de gente que me despreza, mas eu faço bondade até a 1000ª geração daqueles que me amam. O nosso Deus é um Deus de bondade, misericórdia, de compaixão e de bênção. E isso pode ser transmitido de geração em geração, contanto que não haja alguém aqui no meio para quebrar. Sabe o que acontece? Sabe quem senta aqui? Roboão, que divide o reino com 1 semana de reino, menos do que isso. Abraão, gente, sentou aqui, amigo de Deus, sentou ou não sentou? Sentou aqui. Abraão, ele, sabe por que você é crente, querido? Por causa desse sujeito aqui, Abraão. Abraão pega o filho dele, pega o teu filho, teu único filho. Olha como é que a semente no altar é um negócio impressionante. Ele coloca o único filho no altar. O sacrifício da oferta fala com Deus de uma maneira tão poderosa. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 4, que pela fé Abel ofereceu o sacrifício mais excelente do que Caim. Imagina um sacrifício mais excelente. E o sacrifício dele fala até hoje. Esse homem aqui, Abraão, pega o filho dele em Gênesis capítulo 22, coloca no altar. Sabe o que Deus fala para ele, pela boca do anjo? Porque você não me poupou. Diga, poupou. Poupança é bom, ter poupança, ter um dinheirinho guardado é bom. Mas quando Deus pede para você, você entrega. Porque você não me poupou o teu único filho. Era tudo que você tinha na tua esperança. Um homem que já tinha mais de 100 anos. É por isso que a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. A esperança era que ele morresse, e não que ele fosse pai. Ainda assim ele foi pai. Porque você não me poupou o teu único filho. Olha para o céu e conta as estrelas. Deus faz a gente olhar para o mundo espiritual. Olha para o chão, olha para aquilo que é natural. Quantos grãos de areia? Porque eu farei de você pai de nações. Nós somos crentes por causa de Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Se você não entende isso, leia o livro de Gálatas que você vai entender. Abraão é um amigo de Deus. Sabe quem senta aqui? Isaac. Isaac às vezes é crente, às vezes não é. Às vezes ele é um homem de Deus, às vezes ele é um homem do inferno. Sabe o que acontece quando a pessoa é café com leite?
Sabe o que acontece quando a pessoa às vezes é boa, às vezes é ruim? Porque em casa, querido, as máscaras caem. Aqui a tua aparência é linda, mas quando você fica nu, todo mundo vê o teu defeito. Esse homem aqui, na verdade, a Bíblia diz que Isaac foi filho de um grande pai, foi pai de um grande filho. Pensa um sujeito que não tem uma história para contar. Leia a história de Isaac, me conta uma história. Nada. Ele passou em branco. Sabe quem dominava ele? A mulher dele. Rebeca deitou e rolou. Rebeca, mamãe, ela acha que os filhinhos não estão vendo o que ela está fazendo. Vamos lá. Vamos, filho, vem cá, mamãe vai falar no telefone. Vem aprender a fazer negócio. Vamos enrolar um trouxa. Vamos tomar dinheiro dos bobos. Vamos fazer um negócio. Vou te ensinar a fazer uma tramóia. Eu vou te ensinar a ganhar, colar na prova. Eu vou te ensinar. Sabe quem senta aqui? Jacó, o enganador. Pensa um homem que passou a vida enganando todo mundo. Pensa um homem que foi enganado. Jacó depois vai ser enganado por Labão. Olha o que eu vou falar. Labão é a pior figura de autoridade do livro dos Gênesis. Pior. Que pega as duas filhas e lança na arena de um casamento bígamo por causa de dinheiro. Viu que Deus abençoava ele. Fez ele casar com as duas filhas. Gente, a vida dele familiar foi uma confusão. Aquilo que você faz aqui, o teu filho aprende aqui. A Bíblia diz coisas interessantes sobre isso. Diz que esse aqui jejua e ora. Esse aqui leva a Deus a sério de verdade. Esse aqui não jejua nem ora, mas pede para a geração anterior jejua por mim, pai. Jejua por mim, vovó. Essa aqui não jejua nem ora. Essa aqui diz, sabe o quê? Primeiro Deus e depois eu. Essa aqui diz, primeiro eu e depois Deus. E essa geração diz, primeiro eu, depois 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 eu, e depois eu também, e só lá no final, depois, eu também, porque eu não quero saber de Deus. Eu quero saber da minha alegria, pastor. Eu quero saber da minha felicidade, eu vou correr atrás. Essa geração aqui é uma geração que ama o Senhor e vem prestar culto. O que você veio fazer hoje? Eu vim adorar e prestar culto. Essa geração aqui gosta da igreja, gosta do sermão do pastor, gosta da igreja vida, gosta dos irmãos. Ele vem aqui para assistir o culto. Um presta culto, o outro assiste culto. Essa geração aqui nem veio para o culto, ficou em casa. É a geração que a mamãe mesmo ensina, não. Onde você foi na festa de 15 anos, onde você estudou demais. Você trabalhou até tarde. Não precisa vir no culto. Olha o que eu vou falar para você. Quando você coloca negócios e responsabilidades outras antes de Deus, você está dizendo para o teu filho assim, não se importe com Deus. Deixa que depois Deus ajuda. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu duvido que você pague um curso para o teu filho. No Brasil nós levamos nossos filhos para a natação, para o judô, para o inglês. Eu duvido que você coloque grana ali e o teu filho fala assim, hoje eu não vou para o inglês. Como é que é? Você vai, nem que seja debaixo de puxão de orelha, você vai. Não, hoje está frio aqui em Curitiba, está nevando, eu não vou para a escola. Como é que é? Não vai? Não, eu tenho umas roupas de neve para você aqui, vai de esqui, mas você vai. Agora, quando é para ir para a igreja? Não, na igreja não. Hoje vai ter culto do jovem. Não, estou muito cansado, estou muito esgotado. Sabe o que você está dizendo para o seu filho? Que ele pode deixar Deus em segundo, em terceiro e em quarto lugar. Gente, eu estou cansado de ver isso. Eu estou cansado de ver pais chorando porque os filhos se desviam. Eu estou cansado de ver os pais lamentando
pelo destino dos filhos. Mas sabe qual é o problema? É o pai, é a mãe. A Bíblia diz que esse sujeito aqui, 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3 fala do homem espiritual, que discerne coisas espirituais, e a ninguém é discernido. Sabe o que é o homem espiritual? Ele resolve com fé, ele resolve com oração, ele resolve com o joelho no chão, ele resolve o mundo espiritual com armas espirituais. Mas esse mesmo texto, em 2 Coríntios capítulo 2, agora, diz que esse aqui chama, sabe o quê? É o crente carnal. O crente carnal, ele bate boca, ele discute, ele é inteligente, ele é sábio, ele é estudado, ele sabe tudo, ele conhece a Bíblia, ele já sabe, e aí ele bate, ele quer ganhar, o que é? Eu resolvo no braço, porque eu sou macho, tchê, e eu pego na ponta da minha espada. E se o cara é do Nordeste, então ele fala, eu resolvo é na peixeira, e do Rio de Janeiro ele fala assim, eu resolvo é a bala. Isso é carne. O pai carnal, eu fico impressionado com isso. Eu tiro dias de jejum pelos meus filhos. Eu jejuo pela minha nora, ó. Desde que Arthur estava no... Eu me lembro disso. Fabiola grávida do meu filho. Eu já orava pela minha nora. Eu tenho passado meus dias orando pelos meus netos. E orando pelos meus bisnetos. Eu tenho concordado aqui na terra que nunca vai faltar na minha herança, na minha descendência, quem sirva a Deus aqui no altar. Eu tenho jejuado. Escute o que eu vou te dizer. Vocês vêm de diversas igrejas e denominações do Brasil. E eu não discuto isso. Tem gente aqui que nunca viu uma pessoa endemoniada. Tem gente que nunca viu uma criança. A primeira vez que eu vi uma criança endemoniada, eu fiquei escandalizado. Eu devia ter uns 20 e poucos anos. Eu fui pregar no norte do país. E uma menininha assim, manifestou um Exu caveira. Gente, 9 anos. Por que você acha que o Exu caveira caiu dentro dela? Entrou dentro dela. Por que você acha que criança fica endemoniada? Ei, é o pai, é a figura da autoridade distorcida, é a mãe. Você está convidando e fazendo um convite, dando uma permissão. O povo chama de legalidade. Tem gente que chama de brecha. Sabe do que a Bíblia chama? Pecado da autoridade. Isso é muito triste, gente. São filhos que estão passando por crises. Eu hoje vou lidar com as pessoas, o Espírito Imundo manifesta. Desde quando você está aí? Eu estou aqui desde o ventre da mãe, desde a infância. E Marcos capítulo 9, e Mateus capítulo 17, trazem para os discípulos um menino endemoniado. Lê o texto, é a criança. E Jesus pergunta, desde quando acontece isso? Desde a infância. Os discípulos não conseguiram expulsar. E os discípulos perguntam, por que nós não conseguimos expulsar? Porque vocês não estão entendendo nada. Vocês estão todos sentando nessa cadeira aqui, ó. Essa casta só sai com jejum e oração. Eu gosto muito de Mateus 17, porque Jesus coloca alguma coisa que não está em Marcos 9. Ele fala o seguinte, ó, essa casta não sai com coisa alguma. E você tentando vencer por carnalidade. Pastor, mas eu já expliquei para o meu filho, eu já falei, eu já bati de chinelo, de vara. Carne. A carne não herda o reino de Deus. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Cristão, homens espirituais, cristão carnais. Sabe quem que senta aqui? Homem natural. Esse aqui não faz ideia do que eu estou pregando. Ele está aí. O que esse pastor está pregando hoje? Chega em casa, você viu o que o pastor pregou? Vi, ele botou 3 cadeiras ali, ficou andando, mas eu não... O que ele falou? Não sei. E aliás, pastor, termina logo que está na hora do almoço, do lanche. Jesus chama esse aqui de quente. Chama esse aqui de frio. Esse aqui ele chama de quê, gente? Morno. Vomitar-te-ei da minha boca porque és. É a única pessoa que causa náusea. Tem alguma coisa que dá vontade de vomitar? Você pega assim, vai comer alguma coisa podre. Já viu? A podridão da vida faz com que Deus o trate como morno. Quem dera se fosse quente,
ou frio. Essa história é bem interessante. Se você não conhece a Bíblia, essa história está lá em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Conta a história de uma igreja morna. Aqui está a cidade de Hierápolis. Era uma cidade, quando você viajar, Turquia, Grécia, bem legal. Você passa pelas 7 igrejas da Ásia e está lá. Só pedra hoje, não tem mais nada. Hierápolis, as águas são águas termais. Então ali é um solo vulcânico. Então quando você tem um problema de reumatismo, uma enfermidade dos ossos, você vai para lá, aquela água cura você. É medicinal, é terapêutico. Andar com gente espiritual é gente que te cura o teu coração. Aí essa água vai e ela anda por uma tubulação. E ela, quando chega aqui, ela chega morna. Ela chega na cidade de Laodiceia. Não presta para nada. Você vai beber, dá vontade de vomitar. Essa mesma água que saiu quente daqui, ela vem passando, ela passou morna, chega aqui gelada, ela mata a sede. É por isso que Jesus diz: quem dera fosse quente ou frio. Mas pastor, esse daqui é um perdido. É perdido. É mais fácil pregar o evangelho, pensa aqui, ó, do que pensa aqui. Esse aqui normalmente é filho de crente. Esse aqui normalmente é filho de ninguém. Esse aqui, quando você entrega para ele o evangelho da graça, ele se converte. Que tipo de pessoa que andou com Jesus? Esse tipo de gente aqui, ó. Pecadores, publicanos, prostitutas, aleijados, endemoniados. A Bíblia diz que a multidão, as multidões de enfermos afluíam para ele. Esse povo aqui, ó, é um povo que quando você prega o evangelho se converte. Esse aqui não. Esse aqui é discípulo. Esse aqui é ímpio perdido. Mas esse aqui é religioso. Sou batista. Sou presbiteriano. Sou metodista, sou bleia. Meu irmão é pastor da Assembleia, picharam no mundo dele assim, ó. 100, número 100. 100, bleia. Assembleia, só Assembleia. Aqui, esse aqui, ele conhece os paranauê evangélicos. Ele fala que nem crente, ele canta que nem crente, ele dá a aparência que é crente, mas o que nega nele é o poder de Deus. Aqui. Qual é o resultado? O resultado é o menininho que está aqui. É a menininha que está aqui. Então, teve uma geração, a geração de Josué, que serviu ao Senhor, mas teve uma geração que foi fazer feitiçaria. Tem uma geração que foi fazer bruxaria. Tem uma geração que foi servir a ídolos. Sabe por quê? Por causa dessa geração aqui. Escute o que eu vou falar. Já deu o meu tempo aqui. A maneira como você está vivendo vai atingir diretamente a tua geração. O nosso Deus é um Deus que quer abençoar a milésima geração. Mas uma pessoa aqui no meio, que não sabe se é ou se não é, vai quebrar esse elo, essa transferência de unção. Aqui sentaram-se, sabe quem? Moisés e Josué. No capítulo 24 do livro do Números, Deus antes, preste atenção nessa questão de você transferir autoridade. Eu transfiro minha autoridade para o meu filho. A autoridade, a unção que eu tenho vai para ele. E para aqueles que são meus discípulos. Preste atenção nisso. Deus fala para Moisés: chama Josué, capítulo 24 de Números. Homem em quem há o Espírito, impõe as mãos sobre ele, diante da congregação e do sacerdote Eleazar, e reparte a tua unção sobre ele. Ele vai fazer as batalhas de Israel diante do povo de Deus. Pensa um homem que não perdeu uma guerra. Josué. Por que nós perdemos guerras? Porque nós negociamos prazeres. Porque nós escolhemos apetites e sabores que você sabe que são ilegítimos. Mas diz: pastor, minha carne é fraca.
Talvez você que está andando aqui tem uma mamãe que fez a mesma coisa que você. Tem um papai que está fazendo a mesma. Não, meu pai era assim também, mamãe também. Tudo bem, mãe? Essa língua grande, pastor, que eu tenho, sabe essa língua de serpente? Aprendi com mamãe. Sabe essa deslealdade? Eu não consigo ser fiel. Aprendi com papai. Sabe essa minha boca crítica, esse desejo que eu tenho de governar? De fazer a minha família entrar em colapso com as minhas brigas? Aprendi com papai e com mamãe. A capacidade que você tem de quebrar, de dissolver pecados que vêm de geração em geração, vai ser o componente número 1 para que a bênção venha sobre você. Se você decidir andar com Deus, e se comprometer com Deus, e permanecer aqui, as gerações depois de você, vão ser gerações que amam o Senhor. Preste atenção que eu vou terminar. Deus chamou esse aqui de quente, esse aqui de morno, esse aqui de frio, não é isso? Tá bom. Você sabe que você não deve sentar aqui, não sabe disso? Então eu vou te ajudar. Ó, eu vou fechar, vai que você se engana. Eu vou botar aqui. Mas pastor, primeira vez que eu boto o pé numa igreja de crente. Eu saio do Brasil, me convidaram hoje, vamos lá naquele culto da nossa igreja, eu estava sozinho mesmo, vim aqui. Pastor, vamos começar da maneira mais light, já que estamos na América, vamos falar inglês, soft. Mas você está aqui, aqui tá bom? Não, gente, o que Deus vai fazer aqui? O morno, o que Deus faz com o morno mesmo, gente? Você não vai querer ser vomitado pelo Senhor, não vai, eu vou te ajudar. Eu vou botar aqui. A única cadeira certa é essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Presta atenção. Eu vou sentar nela. Para sentar aqui, você precisa ser perfeito, gente? Você precisa ter compromisso. Davi, ele sentou aqui. E ele pecou. Gente, ele quebrou os 10 mandamentos de uma vez só. Foi. Ele quebrou todos os mandamentos, menos um. Ele amou o Senhor com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Ele sentou aqui. Pedro sentou aqui, gente. Pedro não era fácil não, gente. Pedro era um crente miserento. Pedro era um... Gente, é interessante o sujeito, eu ensino isso nos meus cursos lá. Temperamento sanguíneo. O sanguíneo, primeiro ele fala, para depois ele fala, que besteira que eu falei. Primeiro ele promete, para depois ele fala assim, por que eu prometi isso? Primeiro ele faz, para depois ele falar assim, quando Jesus está na última ceia, ele fala assim, essa noite, um de vós há de me trair. Gente, Pedrão não é fácil não, primeiro ele fala, para depois ele pensar na bobagem. Ele puxa a espada e diz, Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Aí Jesus, Pedrão, baixa a bola. Essa noite, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Fica quietinho aí. Pedro é aquele cara em Marcos 5, tem a tempestade, o pau quebrando, e o navio vai afundar, e ele fala, Senhor, nos salva. Aí Deus manda Jesus vir andando sobre as águas. Vem Jesus andando. É o povo que ora, e depois que Deus manda a resposta, diz que a resposta veio do fantasma. É um fantasma! Aí Jesus, não, calma que sou eu, fantasma não tem carne e osso. E ele vem andando, aí Pedro diz, ó que incrédulo, miserento, se és tu, Senhor, manda que eu vá contigo. Aí Jesus diz, vem. Aí o que ele faz? Primeiro ele faz, para depois pensar na besteira. Lá vai Pedrão, ele pula do barco e começa a andar. Mas depois que ele fez, ele vai pensar na bobagem. O que eu estou fazendo? Não dá para andar sobre as águas. E ele começa então a afundar. Jesus vai lá e socorre ele. Fala, não, Pedro, vem cá. Por que você duvidou, homem de pouca fé? Pedro não era perfeito, mas Pedro sentou aqui. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas ele sentou aqui. Esse lugar é para mim e para você. É para você, pai. É para você, mãe. É para você.
Quando Jesus ele restaura Pedro, é uma das lições mais lindas. É emocionante quando você vai nessa praia. É uma praia no Mar da Galileia. Jesus encontra com os discípulos. Ele tinha avisado para Maria Madalena: avisa os discípulos e a Pedro para irem adiante de mim para Jerusalém. Então lá 7 discípulos pescando, entre eles Pedro. E Jesus chega na praia. É interessante como nós somos incapazes de perceber a mão do Senhor, a presença de Deus, quando Deus está do lado da gente. Jesus pergunta: filhos, pescaram alguma coisa? Não. Joga a rede do lado direito. Aí quando ele joga a rede, vem aquela montanha de peixe. Talvez você não entenda isso. Naquele lugar não dá para pegar muito peixe. É milagre. Naquele lugar, só você indo lá para você entender, não dá para pescar. Quando eles pescam, João cutuca Pedro e fala assim: é o mestre. E o que João faz? Primeiro ele faz, para depois pensar no que está fazendo. Ele coloca a camisa dele, e se veste e sai nadando. Se você pegar o texto bíblico, é muito interessante. Os discípulos puxam as redes. Os discípulos chegam na praia. Jesus pega o peixe, prepara o pão, e Pedro ainda está nadando. Está nadando. Quando Pedro chega, a língua dele para fora, Jesus discute isso. Jesus não é um destruidor de vidas. Você pode estar caminhando nessas 2 cadeiras aqui. O nosso Deus, escute isso, Ele não destrói vidas destruídas. Nosso Deus é um Deus de recomeço. Ele chama Pedro e fala: Pedro, tu me amas. Ele restaura o amor de Pedro. Pedro diz: eu te amo, Senhor, então cuida dos meus cordeiros. Ele restaura o ministério dele. Ele vai atrás de Pedro. Deus é um Deus que vai atrás da gente. Sabe por que você está hoje aqui? Porque Deus te amou. Ele está vindo atrás de você hoje. Ele está vindo atrás do seu casamento hoje. Ele está vindo atrás da sua vida hoje. Ele está vindo atrás da sua família hoje. A pergunta para Pedro é muito interessante. Talvez você não entenda o grego. Diz: Pedro, tu me ágape. Esse verbo ágape, amor ágape, é o amor de Deus perfeito. Tu me ágape. Você me ama com amor perfeito. Sabe o que Pedro responde? Pedro responde assim: eu te filéu. O amor filéu é o amor assim, tipo, eu te adoro, eu gosto muito de você. E Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, você me ágape, você me ama com amor perfeito? Ele diz: Senhor, eu te filéu. E a terceira pergunta, Deus muda o verbo: Pedro, você me filéu? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu só consigo te amar com amor filéu. Ele fala: então vem, Pedro, eu aceito o seu amor imperfeito. Sabe o que Deus não aceita? Vida dupla. Deus não aceita você ser chamado de líder e você não conseguir ser honesto com as pessoas que você ama. O que Deus não aceita é você querer orar na igreja e em casa a tua boca é cheia de palavrão. Querido, preste atenção nisso. De toda a palavra frívola que sair da boca do homem, ele dará conta no dia do juízo. O que Deus não aceita é você vir aqui lançar a palavra de bênção, mas na sua casa a tua boca é cheia de maldição e de praga. O que Deus não aceita é você trazer dízimo e oferta e ganhar dinheiro ilicitamente. O que Deus não aceita é você vir aqui querer liderar círculo de oração, de louvor, de escola bíblica dominical, e você na sua vida íntima, você viver longe do Senhor. Escute aqui, o mundo espiritual está vendo tudo isso. Davi, ele achou que ninguém tinha visto. Davi tinha sido desonesto com Deus, com ele, com a esposa dele, tinha traído a esposa dele, tinha traído o ministério dele. Ele achou que não ia dar nada.
Ninguém vai saber. Preste atenção. O mundo espiritual sabe e conspira contra você. Sabe por que essas coisas foram escritas? Para ensino nosso. O Antigo Testamento está lá para dar ensino para a gente. É ensino. Deus, ele não vai poupar Davi. Sabe o que Deus fala pela boca do profeta Natan? O que você fez em trevas, os teus filhos vão fazer à luz do meio-dia. Você está fazendo escondido. Você está navegando em sites. Você está tendo relacionamentos. Você está enganando. Você está ganhando dinheiro daquele jeito que você sabe que não é. O mundo espiritual está vendo e vai conspirar contra você. Porque o que você faz na escuridão. Não, pastor, eu estou bem escondidinho aqui e ninguém vai me ver. Eu estou enganando aqueles trouxas, eu estou enganando aqueles bobos. Não está não, querido. Sabe por quê? Porque depois de você, tem uma geração que vai ficar assim, ó, de cara no chão. Deixa eu encerrar. Você sabe em que cadeira você está sentado? Você faz ideia disso? Eu sei que você tem uma aparência muito boa. Eu sei que você se veste bem, é bonita, é bonita. Eu não estou perguntando de aparência. Aonde você está no seu íntimo, você sabe onde é que você está? Talvez você tenha que perguntar para o seu marido. Meu amor, não é assim, meu amor? Meu bem, onde eu estou sentado? Pergunte para o seu pai. Pergunte para o seu filho. Filho, onde é que eu estou sentado? Vai ser a melhor pessoa para dizer onde você está sentado. Pergunte para sua esposa. Mozinho, onde eu estou sentado? A questão não é você discernir hoje onde você está sentado. É aonde você vai sentar. Você quer sentar aqui, querido? Querido, sentar aqui é um chamado para mim e para você. Não é uma impossibilidade. É um lugar onde Deus vai derramar sobre você aquilo que você precisa. Eu sei que você sofreu. Tem gente aqui, gente, eu não fico imaginando que eu sou leviano, que eu sou insensível. Eu sei que você sofre. Imagina as dores, que se eu parar para fazer clínica aqui o dia inteiro, eu vou ter que chorar com vocês. Eu sei que você, de alguma maneira, foi atingido, foi traumatizado, foi ferido, foi machucado. Mas o que você vai fazer com isso tudo? O lugar para você sentar é aqui. Eu quero orar. Posso orar por você hoje? Fique em pé em nome de Jesus, então vamos orar. Eu quero fazer algo diferente aqui. Com a permissão do pastor, viu, pastor? Eu não sou um pastor bagunceiro, não, viu, pastor? Chegou esse pastor, toda hora ele faz uma bagunça no culto. Eu quero fazer algo diferente com vocês. Eu quero pedir que as famílias se juntassem. Estou aqui o Edson, junto com o pastor Edson, está ali a Nora Gabriele. Eu queria que os filhos ficassem perto dos pais. Vocês podem procurar seus pais, os filhos que tem com os pais aqui. Tem alguns que estão sozinhos. Eu queria que o marido ficasse do lado da esposa. Eu queria pedir que o avô ficasse junto com os netos. E se alguém tiver no som, Evandro, meu filho. Você viu que eu decorei o nome no primeiro dia, não é? Pastor, não tem ninguém da minha família aqui, então pode ficar sozinho, que nós vamos trabalhar do mesmo jeito. Então eu só quero que você, que é marido e esposa, que é filho, que é neto. Quem é vovô aí? Levanta a mão, vovô. Quem é vovô? Ó, daqui mais 2 anos você é vovô também, meu filho vai casar. Se você tiver poder ficar perto da sua família, da sua filha, do seu neto, faça isso. E agora eu quero pedir para o esposo ficar de frente para a esposa. Fica assim, o esposo, olhos nos olhos. Você pode fazer isso? Pastor, minha esposa não está aqui, meu marido... Não, vocês não estão entendendo. Maridos, primeiro maridos de frente para a esposa. Pastor, pega na mão da sua esposa, nas 2 mãos, isso.
Depois os filhos vão participar. Filho, fica perto. Tá, por que vocês estão olhando para mim? Olha para a esposa. Eu quero pedir que você repita isso. Diga assim: se seu marido não estiver aqui, sua esposa não estiver aqui, feche seus olhos e libere essa palavra como se ele estivesse aqui. Pastor, mas nem marido não tem, então ora como se tivesse. Oh, gente, isso funciona com poder no mundo espiritual. Olhe nos olhos do seu marido, da sua esposa, e diga assim: meu bem, eu te amo. Você precisa falar isso, tá bom, gente? Diga: meu bem, eu te amo. E eu quero renovar diante de Deus a aliança que eu tenho contigo. Você é minha, você é meu, eu pertenço a você. E eu fiz um pacto com o meu Deus de caminhar contigo por todos os dias da minha vida. Eu quero te pedir perdão pela dureza das minhas palavras, pelas vezes que eu te critiquei, eu te desprezei e eu te ignorei. Eu quero pedir perdão pela minha desonestidade, a minha deslealdade, a minha violência. Eu quero pedir perdão pelas vezes que eu te decepcionei e pelas vezes que eu fracassei. Eu quero pedir perdão porque eu não tenho sido o cônjuge que você sonhou. Mas hoje, em nome de Jesus, eu decido mais uma vez me comprometer. O Senhor Deus falou comigo, e eu me posiciono no lugar da cadeira do compromisso. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, ali eu pousarei. E que o Senhor me trate com todo rigor, se eu quebrar essa aliança. Eu, em nome de Jesus, eu confirmo aqui a aliança de amor que um dia eu celebrei no altar. Eu te prometo ser fiel. Eu vou caminhar do seu lado, nem atrás e nem na frente, todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Vai dar um beijinho, se quiser, dá um selinho, selinho, isso, pronto. Tem irmão já traca, né? Tem irmão que você vai assim, né? É quando a Apolo 11 chega na estação espacial, te ajuda. Não, agora eu quero que os pais olhem para os filhos. E se seu filho for pequenininho, você vai abaixar para ele ou vai levantar ele no colo. Agora os filhos olhando para os pais agora. E agora eu quero pedir que os pais, tá de frente para os filhos aí? Tá bem. Eu quero pedir que os pais olhem nos olhos dos filhos. Vocês vão fazer uma oração. Bem? Shhh. Pessoal, vamos lá? Diga assim: meu filho. Diga: minha filha. Você é fruto do meu ventre. E eu quero, em nome de Jesus, declarar que você foi o maior presente que o Senhor me deu. Você é a semente que o Senhor me deu. Eu quero declarar em nome de Jesus que a bênção do Senhor jamais sairá da sua vida. Mas eu preciso pedir perdão pelas falhas da minha paternidade, pelas vezes que eu fracassei como pai, eu fracassei como mãe, às vezes que eu não fui um bom exemplo, às vezes que eu machuquei o seu pai e a sua mãe. Eu quero pedir perdão se eu trouxe insegurança, medo, se você desconfiou de mim. Eu quero pedir perdão porque você distorceu a imagem de Deus Pai
porque eu falhei como pai. Olha nos olhos do seu filho, diz assim para ele: filho, você me perdoa? Olhe nos olhos do seu pai. Você me perdoa? Agora eu quero pedir que os filhos olhem para os pais e digam assim: pai, mãe, eu te amo. Eu quero te pedir perdão pelas minhas desobediências, pelas vezes que eu te desonrei, pelas vezes que eu tomei caminhos de tristeza e de dor. Eu quero pedir perdão por todo o mal que eu te fiz, mas hoje eu quero a tua bênção sobre a minha vida, em nome de Jesus. Se teu filho estiver aqui, você vai botar a mão sobre a cabeça dele. Se teu filho não estiver aqui, você vai botar a mão na sua barriga. Pai e mãe, bote a mão na barriga. Você vai liberar uma palavra de bênção sobre ele agora. Pastor, não tenho filho, mas quero ter. Você vai orar agora, botando a mão sobre a barriga. Os jovens serão pais, então coloquem as mãos na barriga. Isso aí. Quando casar, diga assim, em nome de Jesus: eu abençoo os meus filhos e a minha descendência. Eu abençoo os filhos dos meus filhos e os netos dos meus netos. Eu estendo sobre eles a mão do Senhor e o favor de Deus. Eu, em nome de Jesus, eu rejeito todas as armas preparadas do inferno contra a minha descendência. Não prosperarão. Eu, em nome de Jesus, declaro que a minha descendência multiplicar-se-á ao oriente e ao ocidente, ao norte e ao sul. Os meus filhos serão chamados de filhos benditos do Senhor, e eles se estenderão pelas nações, e a minha descendência, a minha geração, será como pó da terra, e nunca faltará sobre sua cabeça nem do orvalho do céu, nem da exuberância da terra, nem do óleo fresco da unção do Espírito de Deus. O Senhor fartará a sua alma nos lugares de sequidão, e os meus filhos serão como galhos da oliveira que crescem ao redor da mesa. Os meus filhos terão a marca do Espírito de Deus, o selo da presença do Senhor e a camada do sangue do Cordeiro. Nenhum mal os tocará, porque eu levanto em volta deles as muralhas de proteção do Senhor, os escudos de Deus. Eu coloco em volta deles uma cortina de fogo da presença do Senhor, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus netos estarão nesse altar, os meus bisnetos serão conhecidos entre os povos como benditos de Deus. Eu hoje, em nome de Jesus, eu abençoo a minha descendência, eu abençoo meus filhos, e eu não retiro nunca mais essa bênção deles, em nome de Jesus. Amém. Diz amém. Amém. Agora abraça sua família. Dê um abraço na sua família. Dê um abraço bom, um abraço firme.